estou aqui com Roberto Bernardes, nosso colaborador de sempre. É um profissional da área de TI. Nós já fizemos uma live juntos, Já. não é, Roberto? Hoje também nós vamos estender o nosso assunto para a prática do uso do dos sistemas de informação para as empresas, principalmente a pequena, média empresa. Qual é o interesse? Por que o empresário tem que interessar muito para essas questões novas de tecnologia, a bem da sua administração, bem como dos seus resultados? Estamos aí, Roberto. Vamos iniciar nosso trabalho aqui. E inicialmente eu queria que você conversasse sobre como funciona na prática e qual que é a origem de toda essa programação que enseja lá no final com a emissão de nota fiscal, com o compartilhamento de dados para a fiscalização e assim como também para os levantamentos dos resultados das empresas. Boa tarde, Helder, tudo bem? Muito obrigado pelo convite de participar novamente do podcast. Hoje eu vou estar falando mais sobre a inteligência artificial e também abordando outros assuntos que têm a ver com o empresariado, né? Com o dia a dia de uma empresa. Eu trabalho no ramo de informática há mais de 15 anos. Atualmente eu trabalho na Copertrune e sou parceiro do Helder aqui em alguns assuntos. Essa semana eu andei lendo uns artigos, Roberto, sobre como iniciou, como foi a origem dos computadores, né, do sistema de informação, dos compartilhamentos de dados. Então, meu estudo direcionou para um personagem, né, um matemático britânico, que é considerado um dos pais da informática, né, dos sistemas de informação, que é o Alan Turing, né? E por incrível que pareça, a gente sempre com interesse pela história, a gente observa que todos os inventos que ocorreram no mundo foram tempestuosos. Por exemplo, o caso do Alan Turing, por exemplo, que inclusive já teve filme há pouco tempo a respeito da sua vida, é um dos cientistas que decifraram o código criptográfico, não é? Que é o termo, criptográfico, da Enigma, que era uma máquina alemã, né, da Segunda Guerra Mundial, e ele contribuiu, inclusive, para minimizar o impacto, para que a guerra terminasse o mais rápido possível, justamente decifrando essa máquina Enigma, que pelo que eu li, na realidade, ele não deixa de ser um sistema, né, o pré-computador de comunicação. É um intercompilador. Isso. Então eu achei muito interessante, porque quanto a inteligência humana pode desvendar. Então, eu lendo sobre o Alan Turing, eu imaginei como é que a gente vai estar daqui 20 anos. Como é que funciona uma máquina para dar tantos dados, né? Então, vamos começar com o radar. Desde o início, né? Você comentou do Alan Turing. Alan Turing foi um matemático muito conhecido. Teve, acho que, a fama por ter descoberto a criptografia que os nazistas usavam, né? É uma história triste também. Triste, é isso que eu ia comentar agora. Tempos mais obscuros, vamos dizer, da humanidade. Porque ele foi perseguido, né? Foi perseguido pela sua orientação sexual. Quer dizer, é incrível, eu vou te cortar, é incrível, realmente esse comentário é bom. É incrível como a classificação das pessoas, o preconceito, inclusive naquela época, que era pior do que hoje, mas existe ainda, é um ator dessa magnitude que é o Alan Turing. Ele fez todo o bem para a humanidade e no final ele foi perseguido. Ele foi perseguido, inclusive suicidou. Não é? Ele suicidou por causa que ele tinha uma vida muito ativa. Além de ser matemático, ele era também um atleta. Ele adorava fazer maratona. Ele não cometeu nenhum crime na realidade, né? O crime dele foi ser uma pessoa além do seu tempo.
de todas as maneiras, tanto Ele foi o na precursor. orientação Agora sexual, vocês vejam o Roberto também, pelo que eu observei aqui, ele é uma espécie de um sociólogo, nós vamos poder abordar esses temas no futuro, né? Mas enfim, toda pessoa diferenciada que vem ao mundo, que nós que somos cristãos, né, acreditamos em Deus, então os mistérios de Deus nunca vão ser descobertos, a não ser que Ele queira. Então, a cada tempo eu entendo que Ele manda um matemático, um cientista para evoluir a humanidade, mas quem tem esse nível de inteligência paga um preço muito grande. Sim. É um mistério em cima de mistério. Mas, enfim, o Alan Turing foi um precursor. Então, vamos seguir com a nossa. Ele foi um dos precursores, são vários. São tá? vários, mas é o que me Ele foi interessou. né? Quem puder e se interessar, vejam se conseguem ler a vida. Tem um filme que saiu do filme, Alan Turing. é eu não muito sei. interessante. É muito interessante. Eu não sei se tem muito. Se os contextos históricos estão muito aproximados da verdade, mas Segundo os críticos, sim. é um filme que fala bem a vida dele ali. Agora, feito isso, vamos para a nossa prática, que nós estamos querendo priorizar aí que hoje os nossos clientes que têm pequenas empresas, às vezes até um meio microempreendedor, ou quem tem comércio ou pequena indústria. Então, nós estamos motivando esses empresários a se ater, se preocupar com a tecnologia. Sim. Então, hoje, até uma empresa de pequeno porte, ela tem necessidade de escolher um software adequado, porque tudo culmina com a emissão de nota. Se você tem um comércio, você vai emitir uma nota fiscal de venda. Se você tem uma empresa de prestação de serviço, você vai emitir uma nota de prestação de serviço. Então, isso não é muito simples, igual era antigamente. Sim. Antigamente, você requeria um bloco de nota fiscal, você preenchia à mão, né? E emitia a nota. Hoje não, hoje existe todo um compartilhamento e tudo baseado nos regulamentos e na legislação pertinente. Então, só historiando aqui para você, para o cliente ter uma ideia da gravidade e que como essa ferramenta que hoje nós somos obrigados a ter para a gente atender a própria legislação, mas o empresário tem que pensar o que ela pode te favorecer diante da obrigatoriedade que ela tem. Então, vamos pegar pelo Estado, por exemplo, que determina que qualquer mercadoria que for vendida, ela tem que ter a emissão da nota fiscal correspondente, né? E para isso, nós somos obrigados a solicitar, a escolher um software adequado, que o software lá também é aprovado pelo Estado, no nosso caso é o Estado de Minas. Eu queria que você tecesse comentário desde lá, a origem da emissão, como é que é feito, como é que a gente tem que fazer, como é que é preocupante a gente atender. Como é que é? Hoje em dia, o Estado também ele se estruturou de forma que quase tudo é informatizado. Então, toda a informação que o pequeno, grande e médio empresário, através dos seus comércios ou outros empreendimentos, essa informação chega para o Estado de forma eletrônica. Alguns estados mais, outros não, mas no geral é bem parecido. O que acontece? Hoje o empresário, o comércio em geral, o empreendimento, ele precisa se preocupar muito com a geração desses dados. Porque até então o Brasil é um país complexo tributariamente, né? Estão tentando fazer uma reforma aí agora, mas por enquanto ainda é muito complexo. Então esses dados são de extrema importância porque eles podem vir a dar algum tipo de prejuízo para o empresário. Então como é que a gente começa, supondo que a gente abriu um empreendimento agora, como é que a gente começaria? Você tem ideia do empreendimento, você precisa de um software. Esse software, eu indicaria já uma pessoa que está começando a pegar um software que fizesse, além das emissões fiscais obrigatórias,
seriam ali a emissão de nota eletrônica, talvez um cupom fiscal dependendo do ramo. Além desses documentos obrigatórios, gerenciar-se parte da empresa, porque dessa forma fica muito mais fácil fazer a contabilidade, fiscal, entre outras milhares de coisas que vão existir na realidade de uma empresa. Então você quer dizer o seguinte, que para você emitir a nota fiscal ou a nota fiscal de venda ao consumidor, que é determinante, o ideal seria ter um software, né, adequado para aquela atividade. Tem Aquele vários aí segmento, no né? mercado, tem vários, né, do segmento. E daí você tem que pedir uma autorização ao Estado. Como é que funciona? Na verdade, você pede também uma autorização quando você abre a empresa. Você precisa fazer uma autorização para emissão da nota fiscal. Mas o software também, ele é homologado. O que você contrata, ele é homologado para estar fazendo essa comunicação. Não é você que comunica direto com o Cefaz. Existe um software por trás, esse software é homologado. O Cefaz, só para saber, é a Secretaria de Fazenda, né? E ela faz uma homologação com os softwares. E quando você pede autorização para sua empresa emitir esses documentos eletrônicos, você inclusive tem que informar qual que é o software que você está utilizando. E caso você tenha que fazer a mudança de software, você tem que alterar isso também. Muitas empresas não alteram, esquecem disso, mas é uma coisa muito importante, porque eventualmente se ocorrer alguma falha que esse software que está te atendendo descumpriu alguma coisa dos requisitos da Cefaz ali, a Cefaz pode vir te alertar e não te causar um prejuízo. Mas se ela não sabe, pode Então, vir. o software é um sistema que adapta ao sistema mãe do Estado. Que o Isso. sistema, na realidade, quem desenvolveu tudo, porque quem emite nota todos os dias sabe que tem vários códigos dentro dela, código de produtos, Sim. código de natureza, etc. Então, na realidade, ele é unilateral, que é o Estado que comanda tudo. É. Então, o software tem que... Então, vocês vejam a gravidade. Quando a gente emite uma nota fiscal, teoricamente, salvo engano, esse software é homologado, e quando você emite uma nota, a nota fiscal, as informações, elas vão no Estado e automaticamente ela te concede a liberação da emissão da nota fiscal. Isso. Então, quer dizer, já ficou, os dados da sua venda ficou gravado automaticamente ali. Isso. Não é? Não é assim? É dessa forma mesmo. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, não tem como mais você efetuar uma venda e o Estado não fica sabendo de imediato, a não ser que você não faça a emissão daquele documento, mas isso pode vir a te prejudicar de outra forma. Então, o que acontece? Você vai emitir uma nota, aí você coloca as informações ali, manda para o Estado avalia se aquelas informações estão de acordo, algumas validações ele faz, outras você tem que ter a ciência do que está fazendo. Ele te dá um feedback positivo ou negativo, ele rejeita ou autoriza aquele documento e você emite, permitindo assim você emitir aquele documento. Então hoje é tudo informatizado. Em tempo real, né? Em tempo real. Por isso que não há atraso na emissão. Tanto na parte de nota fiscal eletrônica quanto de cupom. Quando você vai num posto de gasolina, num supermercado, ele já autoriza aquilo ali, a não ser por eventos extraordinários, perda de internet, alguma coisa que existe uma contingência ali, né? Uma tecnologia de contingência, mas no geral já autoriza ali em loco. Então ele já sabe que a empresa A comprou aquele produto, se for para revenda ele já tem uma ideia, porque na nota você coloca ali o tipo de operação que você está realizando, se for para consumo também. E isso aí como o Estado faz para no final das contas fazer um fechamento. Quando você envia as informações, se elas forem muito diferentes da sua realidade, a gente vai entrar mais em detalhe depois, mas enviar as informações seria enviar os compromissos fiscais que o Estado tem com você todo mês, seria o SPED, dependendo As obrigações do tipo de estabelecimento. Hoje ainda tem um pouco, dependendo do tipo de estabelecimento, esqueci o nome. Quando a empresa é MEI, ela não manda SPED, ela manda Se Integra. Mas já está acabando também.
é menos. Não, o que eu quero destacar dessa conversa que você acabou de fazer aqui é motivar, eu não digo, é informar o cliente o quão de risco que ele está correndo, Sim. porque com a tecnologia isso vai ser a cada dia mais intenso. Uhum. Então você veja, hoje para você emitir uma única nota fiscal ou uma única nota fiscal de venda ao consumidor também, o Estado está sabendo em tempo real qual a mercadoria que está saindo do seu estoque, Qual a finalidade? para qual finalidade, né? Se é venda, para quem. Quer dizer, uma coisa vai fiscalizar a outra. Automaticamente, antes disso, alguém te vendeu essa mercadoria. Ao vender, ele fez o mesmo procedimento. Então, o Estado ele sabe em tempo real tudo que a sua empresa tem, né? Sua empresa ela está com qual estoque, qual valor. Então, o que nós temos que fazer? A cada dia melhorar mais os controles, evitar qualquer tipo de procedimento que não esteja previsto na legislação, buscar um planejamento tributário para que você aí sim reduza os seus impostos, sem contudo ferir a legislação, como eu disse. Então, é muito importante você saber, é por isso que nós estamos dando o toque final aqui, da importância do empresário verificar que os tempos a cada dia está mudando. Então, para evitar surpresas, olha o que o Roberto nos informou aqui. Toda a sua função de venda, toda a sua operação já é monitorada. Então, nós tínhamos que traduzir nesse monitoramento, envolver os entes da empresa para poder pegar esses dados e nos favorecer, para objetivando buscar um resultado melhor da própria empresa, objetivando um lucro. Isso. Então, nós temos que nos ater a essas preocupações hoje. Roberto, vamos caminhar agora o nosso podcast neste alerta, vamos dizer assim, usando a tecnologia a bem da empresa, a bem do resultado da empresa, sempre lembrando que tudo começa com a fiscalização, que é intensa, e os softwares do próprio Estado, eles são muito focados para isso. Então, o empresário ele tem que preocupar, ele tem que se adaptar aos novos tempos. Hoje o empresário ele tem que saber que parte do serviço dele é informar o estado, ou o município, ou a confederação mesmo, as informações ali obrigatórias. E para que isso ocorra, ele precisa de um software, que é onde a gente entrou aqui inicialmente. Só que ele não pode somente utilizar o software para esses fins. Ele tem que saber que uma empresa tem outras demandas. Então ele tem que unir o que ele precisa ali de obrigações acessórias com outras demandas. Então hoje, eu diria para uma empresa que está começando, que está abrindo as portas agora, ela tem que procurar um software que, no mínimo, atenda a 5 requisitos. Na minha opinião, lógico. Vão ter mais. Esses aí são os que eu considero os principais. A empresa ela tem que ter um software que controle o contas a receber e o contas a pagar. Eu acho que é o primeiro passo, vinculado à emissão de documentos fiscais. Sim. O segundo passo, gere as obrigações fiscais. Esse deveria até ser o primeiro, mas a gente, assim, eu entendi a sequência. Gere as obrigações fiscais necessárias para o funcionamento daquela empresa, que vai de acordo com cada empresa. Terceiro, que eu acho muito importante, um controle financeiro mínimo. O software tem que ter um controle financeiro mínimo para você ter uma ideia de como o dinheiro está indo, está entrando e está saindo. Mesmo que seja mínimo, já ajuda bastante. Quarto, para algumas empresas, nem todas, é necessário um controle de estoque.
Então o software tem que ter um controle de estoque vinculado ao seu contas a receber e pagar. Não pode ser separado, porque senão isso vai ocasionar muito retrabalho. E no Brasil, empreender é uma coisa complicada, né? Então você tem que otimizar o seu tempo. E quinto, tá por último, mas não menos importante, é um software que, na minha visão, nos tempos atuais, como a gente está falando aqui de tecnologia em nuvem e tudo mais, seja um software simples e que seja em nuvem. Porque isso te evita problemas com backup. São os arquivamentos dos dados, né, Roberto? Que, entre outros problemas, são softwares mais modernos, eles estão sendo em nuvem. E eu acho que o futuro é em nuvem. Você não precisa estar instalando isso na sua máquina. Você contrata uma empresa que faz a parte. A empresa, ela trabalha menos com TI e mais com o serviço dela mesmo. As operações. As operações dela. O foco dela é as operações dela. Porque quando você tem um software, você tem que comprar um servidor, você vai começando entrando numa área que foge do foco na empresa. Então, quando você coloca aquilo em nuvem, você facilita muito esse processo. Tem outras coisas também muito importantes, mas hoje que eu considero esses 5 pilares necessários para se iniciar uma conversa de qual software utilizar. Tem outros, mas são os mais importantes. Então, o cliente tem que entender que hoje, ainda hoje, eu não sei se esse procedimento vai mudar por tempo. Hoje os escritórios têm o seu software também. Eu estou me referindo aos escritórios de contabilidade. Via de regra, uma pequena empresa, ela tem que ter o software dela gerencial para emissão de nota fiscal, conforme foi descrito aqui, e que dê possibilidade do escritório também importe, ou seja, exportado dados para a conclusão aqui no escritório, para a gente disseminar as obrigações acessórias e fazer em si a contabilidade também aqui. Que o mesmo sofrimento que o empresário tem também os escritórios, de ter um software adequado, um software que vai atender a legislação, principalmente a legislação fiscal, né, que vai encerrar balanço, etc. Então, o mais importante que nós estamos abordando hoje é fazer com que o empresário tenha consciência que isso é uma realidade. Você já não trabalha mais de forma simplória na sua atividade, por menor que ela seja. Tem que ter pelo menos um mínimo de regulamentação, de organização e de cumprimento da legislação. Como é o exemplo, eu não consigo emitir uma nota fiscal hoje se eu não tiver um software mínimo para poder fazer essa operacionalização. Né? Então, o estado de posse desses dados, ele vai fazer os seus cruzamentos, logicamente. E isso extensivo, gente, nós estamos falando de Estado, a Receita Federal, aos demais órgãos federativos. Reguladores, né? Isso, aos reguladores. Então, o que nós queríamos levar ao conhecimento de vocês, basicamente, nessa introdução que nós tivemos aí sobre o chat GPT, não é? A gente não chegou a falar não chegamos a falar muito. GPT. Já falou da oportunidade anterior, mas nós vamos falar numa próxima oportunidade falando mais sobre o chat GPT e as ferramentas que a gente utiliza hoje numa empresa, o que isso pode nos beneficiar dentro da atividade empresarial. Eu citei o chat GPT porque, na realidade, nós vamos abordar esses temas sim. Só que para eles entenderem que com essa inteligência artificial, maior terá que ser o comprometimento das partes, né, das entidades, das empresas, com relação aos órgãos fiscalizadores. Porque ele vai dar munição para cobrar com mais firmeza alguma outra irregularidade, alguma outra falta de entendimento, que você tem que acompanhar a legislação e ser feita através de nossa ajuda, mas muitas vezes o cliente não dá valor ao que é dito e faz as coisas em desconforme com o que manda a legislação. Então, eu abordei a questão do chat GPT justamente por isso,
porque nós estamos sujeitos a todo tipo de, né, de descaminhos, se a gente não atender à modernidade, às tecnologias da informação e tudo mais. Acontece que hoje o ChatGPT é utilizado mais pelo público em geral, mas numa próxima, eu acho que no futuro próximo, né? Não diria numa próxima, no futuro próximo, os estados vão adquirir essa tecnologia para usar uma forma, juntamente com uma tecnologia de Big Data, para utilizar de uma forma que consiga, de pequenas ou grandes inteligências, fazerem coisas que hoje demandam de muita mão de obra, e que hoje a gente sabe que muitas empresas elas não são multadas por falta de mão de obra do Estado para fiscalizar Ele não tem perna para tanto. Não tem perna para, ou braço, não sei qual seria a palavra correta, para fiscalizar todas as empresas. Mas com o advento da tecnologia e com o aumento da tecnologia de inteligência artificial, eu acredito que o Estado vai começar a utilizar essa tecnologia artificial para fazer esse processo. E pode chegar um dia que você já seja multado de cara. Fez o negócio errado, já chega a multa no outro dia, porque existe uma inteligência artificial ali trabalhando, ela já sabe que você errou, porque ela tem o Estado ele tem muito dado seu. Você pode achar que não, mas ele às vezes tem mais dados que o próprio empresário do próprio negócio dele. Ele sabe se está dando lucro, se não está dando lucro, mais do que às vezes o próprio empresário. Então, essas inteligências artificiais vão pegar essa base de dados e vão processar aquilo ali, e lógico, passando depois para uma pós-auditoria humana, e vai ser muito mais rápido. Então, eu acredito que o empresário ele tem que se adequar a isso, ele tem que saber, ele tem que trabalhar mais dentro da lei possível para evitar transtornos com isso. E a tecnologia artificial entra nesse ponto, porque da mesma forma que melhora a nossa vida, melhora também a fiscalização. Sim. Na realidade, traduzindo, todos temos que pensar da seguinte forma: da obrigação de fazer, você tem que buscar o benefício para você. Exatamente. Né? Então, nós temos que trabalhar nessa duas premissas. Obrigação, sim, mas vamos ver o que vai trazer de benefício para a empresa. Né? O controle maior, né? Como eu disse, não vai demorar muito tempo, que não vai ser possível nenhuma espécie de sonegação. Vai chegar um tempo e nós temos que nos preparar. Aí essa reforma tributária, eu acho que vai beneficiar, nesse caso, lógico, para facilitação, creio eu, das apurações, de entender como é que é o imposto no Brasil, né? Facilitar as ações, mas eu acho que ela vai vir também apertando ainda mais o cerco. Porque vai ficar mais simples, vai ficar mais simples, mais fácil de conferir para o Estado. Isso não é de tudo negativo, é positivo. Sim. Porque tem um estudo que fala que 80% do tempo que uma empresa gasta é com obrigações acessórias. Sim. Então isso vai facilitar, por um lado, para o contribuinte, mas também vai facilitar para o órgão fiscalizador. Então, o que nós tentamos passar para vocês hoje é essa questão da relação do computador desde a sua origem, né? Tentamos falar muito simploriamente ou superficial, lógico, mas é só para a gente abordar mais o tema. Eu gostaria, se o tema agradar, gente, que faça contato conosco e que talvez nós vamos abordar especificamente aquela dúvida que vocês possam ter mediante toda essa explanação que nós tivemos hoje, né? Que a nossa motivação é informar. Como eu disse sempre, nós não somos profissional da área, né? Nós simplesmente somos, vamos dizer assim, uns colaboradores para que a informação chegue corretamente e que vocês tenham uma mudança, às vezes, de cultura, do modo de pensar, para poder se auto-beneficiar. Porque nem tudo que é exigido é ruim para nós. Nós temos que tirar do ruim o bom. Não é? É esse o nosso objetivo. É tentar fazer ver que nem tudo é dificuldade. Talvez
a gente sendo motivado para estudar mais, para cumprir mais com as obrigações, a gente tira proveito também desse contrário, não é, Roberto? Isso aí. Hoje, como convidado, eu posso até sugerir um assunto para próximas lives. Sim. Eu diria que um assunto interessante seria talvez a reforma tributária Sim. e como ela vai afetar No dia a dia, né? no dia a dia, mesmo tecnológico, e também o advento, talvez aí, a gente está mudando a nossa moeda por real digital. Isso também vai influenciar bastante É um assunto interessante. no que diz essas conferências que são feitas em tempo real. Porque com a extinção do dinheiro físico, aí vai complicar ainda mais o que já é complicado hoje em dia, que é uma forma de sonegação, né? Vamos dizer assim, quase que não vai haver mais. É um bom tema este, é um bom tema. Talvez nós vamos então, preparar um talvez podcast a esse respeito, né? No futuro. a reforma tributária, porque deve ter muita gente com dúvida, né? O que vai mudar, como é que vai ser. Lógico que o texto ainda está em estudo, pode ser que venha mudar, mas o que foi aprovado até hoje, o que é bom e o que é ruim para o empresário, que eu acho que é o foco nosso aqui, né? Sim. Nós vamos preparar isso tudo. É o que a gente sempre pede, que todos que estão nos assistindo procure dar um retorno para saber se vocês entenderam ou se nós estamos sendo muito prolixos, talvez evitar isso. Nós estamos a cada dia aperfeiçoando, já há bastante tempo, mas a cada dia aperfeiçoando. Então, por hoje, né, Roberto, eu acho que nós tentamos passar essas informações que nos propomos, e se houve alguma falta de entendimento, é aquilo que eu peço, comunique conosco, que nós nunca vamos deixar vocês sem resposta e sem uma abordagem maior. Se tiver uma dificuldade num tema ou outro, nós vamos focar nas próximas edições nesse tema. Então, eu fico agradecido. Só mais um adendo, o canal mudou, né? Auditando Ideias, eu acho que É bem lembrado. ficou bacana com o assunto mas eu gostaria de saber de todos aí, o que vocês acham do nome ou do layout, o que vocês estão achando. Nós estamos sempre buscando melhorias. Isso. E a gente mudou o canal. E pedindo para se inscrever aí no canal, compartilhar o nosso, né, o nosso endereço para outros compartilharem também, né? Sim. Isso aí. Nós precisamos demais da inscrição de vocês, porque quanto maior for quem nos está assistindo, melhor será para nos motivar ainda mais a trabalhar temas de interesse, né? Numa conversa simples e informal mesmo, né? Informal. Nada técnico. Então, Roberto, muito obrigado. Nós vamos, como você é parceiro sempre, nós vamos estar sempre aqui discutindo e debatendo, talvez trazer outras pessoas para debater junto conosco. E um abraço e fique de olho também na nossa sequência de programação, que vai estar sempre aí sendo informado no nosso canal, né? Que é Auditando Ideias. E seus comentários finais, Roberto? Eu agradeço pelo convite, fico muito feliz de participar aqui. Eu não gosto muito de câmera, mas eu adoro o assunto que a gente está Mas você mandou fazendo. bem. E para quem está entrando agora, se inscreva no canal, Auditando Ideias. Sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente está sempre postando alguma coisa interessante ali que possa vir ajudar. É um assunto mais voltado para o empresário, mas também de conhecimento, que também ajuda muito no conhecimento de qualquer pessoa. Então, gente, um abraço para todos e fiquem com Deus.